Olá, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que era você vai estar vendo esse vídeo. Bem, bem-vindos novamente. Entramos agora nesse período de recuperação, né, das eletivas. Esse período, né, é para aqueles que não conseguiram acompanhar no semestre passado e ainda querem aproveitar a disciplina, né? Então, a gente vai organizar a disciplina, né, de uma forma reduzida, com os principais conteúdos, com algumas atividades, e mediante essas atividades, vocês vão ser avaliados e ter aprovação ou não, né, para o aproveitamento da eletiva no histórico. Bem, o primeiro conteúdo que eu gostaria de conversar com vocês foi o primeiro conteúdo que nós vimos, que é o sobre os conceitos, né, da disciplina de folclore brasileiro, né? Porque antes da gente começar de fato, nós precisamos assim começar mais aprofundamente, né? Precisamos saber alguns conceitos, né? Entre eles, o que é folclore, né? O folclore é um conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas em geral, preservado por um povo ou grupo populacional, por meio da tradição oral, né? Ele é do populário, né? Então, o primeiro ponto que nós temos que trazer aqui é que o folclore ele é bem abrangente, né? Ele é amplo, extremamente amplo. Ele abrange tudo aquilo que é preservado por um povo, ou seja, que é a expressão cultural de um povo, né? E tem forte relação com a tradição oral, ou seja, aquilo que é passado de boca a boca, né? Por comentários, por falar, fala aqui, fala de lá. Isso é muito interessante para a gente observar assim, qual é a origem do folclore tal. Por que tal provérbio é desse jeito? Porque um ditado é um ditado como a gente conhece. A gente não sabe exatamente de onde veio, ou como a gente aprendeu aquilo, ou como a gente consegue fazer essa associação tão rápido, né? Ah, por exemplo, quando a gente fala sobre como uma pessoa só, ela não pode mudar o mundo, como um indivíduo sozinho, ele não ah, vai mudar as coisas, a gente fala o quê? Uma andorinha só não faz verão. Eu não lembro, talvez você também não lembre, onde você aprendeu isso. E geralmente você viu quem que falou isso, fez sua mãe, fez seu pai, pode ser de seus avós, mas você sabe, né? Você sabe utilizar. Então isso é a tradição oral, aquilo que é passado de geração em geração e não está necessariamente escrito, não é necessariamente ensinado na escola. Você sabe porque as pessoas costumam falar assim, beleza? Bem, ponto 2. Ciência das tradições, dos usos e da arte popular de um país ou região. Ou seja, o folclore ele vai abranger aquilo que é das tradições, né? O que é tradicional de um povo, de uma população, né? O que é tradicional do Ceará? Quais são as tradições do Brasil, né? E dá para se falar sobre uma tradição única no Brasil, né? Devido ao nosso tamanho, eu creio que não, né? Então, nós temos tradições, nós temos povos, nós temos costumes, né? E o terceiro ponto é sobre a origem da palavra folclore. A palavra folclore tem origem no inglês e é oriunda do termo folklore. Esse termo, por sua vez, foi originário da expressão folklore, criada por um escritor chamado William John Thomas, em 1846. Folk significa povo e lore significa conhecimento, ou seja, saber. É o saber de um povo, é o saber tradicional de um povo. Então, o folclore ele vai estar aqui diretamente ligado à cultura popular, né? Então, quando a gente está falando de cultura popular, a gente está falando também de folclore, certo? E o que é tradição, né? Já que a gente está falando que é o saber tradicional de um povo. Tradição é um produto do passado, ou seja, algo do passado, que continua a ser aceito e atuante no presente. É um conjunto de práticas e valores enraizados nos costumes de uma sociedade, né? Ou seja, tradicional. Aquilo que é tradicional, aquilo que é enraizado, aquilo que já está
dentro dos nossos costumes tão forte, mas tão forte, que nós não conseguimos nem dizer por que a gente faz isso, ou por que isso acontece, né? Porque no São João a gente come do jeito que a gente come, a gente se veste do jeito que a gente se veste, porque tem as bandeirinhas de São João, né? Existe toda uma tradição passada oralmente, passada não só oralmente, mas performativamente, porque é através do corpo, né? Como as pessoas se portam através do corpo. E as coisas, aquilo que é tradicional é aquilo que pensa, é aquilo que a gente faz, né? É aquilo que a gente cultua, né? Que a gente pratica enquanto cultura, e a gente nem pensa porque a gente faz aquilo. A gente só faz. E é aquilo que a gente é esperado que se faça, porque é feito por um coletivo, né? Pelo povo, né? Por um grupo de pessoas ou por uma população inteira. Então, é aquilo que é típico, esperado de um povo, de uma população. O Max Weber, né, o sociólogo, um dos pais da sociologia, ele vai falar sobre comportamento tradicional, forma de dominação legítima, uma maneira de influenciar o comportamento dos outros homens sem o uso da força. Ou seja, é justamente o que eu estava falando, é aquilo que a gente faz, a gente fala, esperam que nós façamos, e existe ali um poder, né? O poder das pessoas, o poder do que é esperado, né? E as pessoas, e não é, a gente não faz assim, a gente não é necessariamente obrigado a fazer, né? Obrigado de forçado a fazer. A gente faz porque não é esperado outro comportamento. A gente não pensa sobre isso, a gente apenas faz. Porque é aquilo que os nossos pais ensinaram, que as nossas mães, que os nossos avós ensinaram, que a sociedade ensinou, que a sociedade espera. Então é a tradição, né? Não é, na minha família nós saímos no Natal, vamos na casa do meu avô, das minhas avós, porque é tradição de família. Ou seja, é aquilo que se espera que se faça no Natal. Se você no Natal, ao invés de sair com a sua família para casa dos seus avós, você, sei lá, vai para uma festa no Natal, ou você vai para casa de um amigo, você está quebrando a tradição. Ou seja, você está quebrando o comportamento tradicional, aquilo que é esperado que você se comporte, né? Como você fale, como você pense, como você haja. Bem, atenção. A tradição está atrelada aos costumes, aos ritos, aos valores mais abrangentes. O folclore trabalha principalmente com as tradições da cultura popular, ou seja, a tradição ela vai se balizar, né? Ela vai observar aquilo que ela vai estar naquilo que é mais costumeiro, aqueles rituais mais banais, né? A tradição ela vai estar principalmente aí, naquela coisa que é mais corriqueira, né? Que pensem bem, pode ser banal, pode ser corriqueiro, mas é isso que nos forma, né? É isso, essas pequenas coisas que vão gerar coisas ainda maiores, né? Então a tradição ela vai estar extremamente enraizada, ela vai estar extremamente ligada a isso. E por isso que o comportamento tradicional, a tradição, ela é muito difícil de ser quebrada, porque ela está nos mínimos detalhes e que é esperado de nós, enquanto indivíduos, que nós sigamos esses comportamentos e que são incutidos em nós. São tão incutidos que é difícil da gente romper. E quando a gente rompe, é difícil, né? É difícil, às vezes, dependendo do que você está rompendo, é muito difícil e gera muito debate, né? Político, né? Porque a tradição ela está dentro do espaço privado e dentro do espaço público, né? E o que é cultura? Cultura é tudo aquilo produzido pela humanidade, seja no plano concreto ou no plano imaterial, desde artefatos e objetos até ideias e crenças. Cultura é todo o complexo de conhecimentos e toda habilidade humana empregada socialmente. Além disso, é também todo comportamento aprendido, de modo independente da questão biológica. Ou seja, o que é cultura? Tudo é cultura.
o fato de a gente estar tendo aula, né, e o fato da gente estudar é cultural. O fato da gente comer de colher ou comer de garfo e faca é cultural. O fato da gente tomar banho 3 vezes ao dia, ou o fato da gente sempre querer um doce depois que a gente sempre não, mas a maioria das pessoas gostarem de comer um doce depois do alimento, né? E por que isso é oferecido para nós, né? Você tem um buffet self-service e lá tem a seção de sobremesas, de doce. Tudo isso é cultura, tudo é cultural. Tudo tá tudo que você pensar é cultura. Porque cultura, a grande diferença entre nós e os animais é que nós produzimos cultura e temos consciência disso. Nós, seres humanos, temos uma consciência do que é cultura, né? Podemos não aqui, estamos aprendendo aqui conceito de cultura, mas nós sabemos o que é cultura, nós sabemos que nós produzimos cultura, né? Se não sabiam, saiba agora. Vocês produzem cultura. Se você está, sei lá, do funk à música clássica, cultura. Porque é todo o complexo de produção do homem. Tudo que é produzido pelo homem. E, atenção, é todo comportamento aprendido de modo independente da questão biológica, né? Então, a cultura ela não está atrelada à biologia, né? Como muitas às vezes querem atrelar a cultura à biologia, né? Ah, a cultura é isso porque é natural, né? Como se no sentido de que faz parte do DNA do ser humano, mas não faz. Cultura é algo aprendido, né? Então, um bebê, ele não nasce com cultura. Cultura é algo que ele vai absorvendo, produzindo, até ele tomar tal consciência e estar inserido dentro de uma cultura. Então, cultura não é algo biológico, né? Religião é outro exemplo de algo cultural. Você tem várias culturas e várias religiões no mundo, né? E várias maneiras de se interpretar. E essas maneiras de se interpretar, maneiras de viver, né? A religião, as religiões, as religiosidades, são maneiras culturais e maneiras principalmente coletivas, né? Então, por quê? Porque religião é algo criado pelo homem, né? O homem, ele criou essa dimensão ritualística, essa dimensão religiosa, cultural, né? Então, tudo é cultura. Bem, o Alfredo Bose, né, linguista, ele vai falar sobre a etimologia da palavra cultura. Vem do verbo latino colo, que significa eu ocupo a terra, e cultura seria o futuro de tal verbo, significando o que se quer cultivar, ou seja, cultura como um conjunto de práticas, de técnicas, de símbolos e de valores que devem ser transmitidos às novas gerações para garantir a convivência social. Então, a cultura, ela, como falado também anteriormente, ela é um conjunto de tudo, prática, técnica, símbolos, valores. E atenção, aqui ele fala sobre convivência social, porque a cultura ela também ela se vale, né, do coletivo, né? A cultura ela se valida a partir do reconhecimento coletivo do que está sendo feito, do que está sendo produzido enquanto cultura, né? Então, uma pessoa só ela não faz, uma pessoa só ela não legitima a cultura. A cultura ela existe porque eu tenho uma série de ações que a minha família também tem, que os meus amigos também têm e que a sociedade como um todo também tem. Então, é o que se quer cultivar. Cultura é aquilo que, justamente a tradição, ela vai persistir. Cultura vai se modificando, vai introduzindo, vão se retirando, vai sendo modificada por fatores externos, por várias coisas. Mas a cultura é aquilo que persiste, né? De geração em geração,
é aquilo que vai acontecendo. E aí você vai ter diferentes culturas, diferentes modos de ver, né? Porque a cultura não é algo estático, é algo móvel, é algo que está sempre mudando, né? Mas ela, no final, ela é aquilo que vai sendo repassado, é aquilo que vai sendo acumulado e transformado, mas principalmente preservado ali, de certa forma, dentro a partir da tradição e a partir da sociedade. E aí nós também temos que falar um pouco aqui sobre produção cultural, né? Por que foi produção cultural? Porque existem tipos de cultura, né? A gente passou a separar as culturas, tudo é cultura, mas a gente começou a dividir. Isso aqui é cultura X, isso aqui é cultura Y, isso aqui, de certa forma, para poder estudá-las melhor e também para criar uma hierarquia, né, entre as culturas. Porque as pessoas, elas, ao longo da história, a gente percebe que você vai criando um conceito de distinção social. E se você precisa se distinguir socialmente de alguém, ou seja, existe uma classe mais rica, uma classe dominadora, uma classe hegemônica, e uma classe mais pobre, uma classe dominada, uma classe que é minoritária, né? Pode não ser minoritária numericamente, quantitativamente, mas é a minoritária no sentido de produção cultural, no sentido de relevância cultural para um todo, né? E aí, nesse sentido, outro sentido muito comum atribuído à palavra cultura é aquele que a define como produção artística e intelectual. Assim, podemos falar de cultura erudita, cultura popular e cultura de massa. Cultura erudita é aquela cultura mais elevada, seria a cultura das pessoas mais estudadas, das pessoas da elite social, né? Você tem essa distinção social, você precisa criar uma distinção de cultura. Então, o que é aquilo que é erudito, que é da elite, aquilo que é do povo. Porque se você separa as culturas, você separa socialmente, né? Então, e a cultura popular é aquela cultura do povo, é a cultura mais abrangente, daqueles que não são ditos eruditos, não são ditos de elite. E nós temos a cultura de massa, que é um termo. A cultura de massa é o termo criado a partir da produção industrial da cultura. Existe a chamada indústria cultural, ou seja, uma produção de conteúdo, de cultura a modo industrial e a modo massificado, ou seja, é uma produção que é tipo um bloco, né? Um bloco unificado de informações, de produtos culturais, de coisas de consumo cultural que servem para muita gente. Muita gente que eu digo assim, milhares e milhões de pessoas e que vai além daquela ideia de povos, né? De pessoas, de grupos de pessoas, mas é para além dessas fronteiras, é para todo mundo, ou seja, é algo bem massificado, ou seja, para todo mundo, né? Para a massa. Bem, outros conceitos muito interessantes a gente pensar é sobre essa questão de patrimônio cultural, cultura material e cultura imaterial. O patrimônio cultural é um conceito de monumentos, conjuntos arquitetônicos, sítios históricos e parques nacionais que possuem valor histórico e artístico e compõem um determinado entorno ambiental e valor patrimonial. Não tem muito o que falar, né? Mas tudo que nós produzimos é cultura, né? E nossos prédios são cultura, a maneira como o ser humano constrói monumentos, né? Constrói monumentos, sejam estes para cultuação, para contemplação, ou para moradia, né? Eles são um patrimônio cultural. Eles são registros culturais dos seres humanos e são registros do tempo, registros históricos, né? Registros materiais.
E aí a gente puxa para a cultura material. Que a cultura material, ela é associada aos elementos concretos de uma sociedade, né? Representando a cultura e a história de sua população. Os bens da natureza material podem ser móveis ou imóveis. São considerados bens imóveis as estruturas físicas, como cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos, e bens individuais. Já os móveis são os bens que podem ser transportados, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentos, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Ou seja, cultura material está associada a tudo aquilo que é tocável, que é físico, né? Tem elementos concretos, né? Ou seja, um prédio, um filme. Porque o filme é um disco, um CD, é material, é físico, né? Um elemento paisagístico, arquitetônico, né? Um prédio, ele é material, ele é físico, você vê, né? Então, ele é um registro material, um registro físico da cultura humana, né? Então, tudo. Então, ele pode ser imóvel, aquele que você não pode simplesmente mover, uma cidade histórica, né? O centro de Maracanãú, o centro de Fortaleza. Então, a gente tem construções históricas, né? Construções mais antigas, que representam as marcas do tempo, né? As marcas do homem no tempo e no espaço. Então, é um registro físico, né, daquilo. E nós temos os bens de cultura imaterial. Os bens de cultura imaterial são os elementos abstratos que fazem parte de uma cultura e dizem respeito às práticas e domínios da vida social de determinado grupo. Esses bens podem ser ofícios, saberes, celebrações, formas de expressão, também lugares como mercados, feiras, santuários, que abrigam práticas culturais coletivas. A cultura imaterial é passada de geração a geração. Com isso, os bens costumam ser recriados e modificados pelos grupos e comunidades de acordo com o ambiente, através da interação com a natureza e o contexto histórico da sociedade. A cultura imaterial, gente, diferentemente da cultura material, é aquilo que você não consegue ver. É aquilo que faz muito parte de uma performatividade, de como a gente age, né? De como a gente pensa e de práticas e domínios da vida social de determinado grupo, de determinada população. Se a gente for pensar aqui, Ceará, né? Nós temos uma série de práticas. Por exemplo, tomar banho 2, 3 vezes ao dia, né? Comer certas coisas no café da manhã. Comer, sei lá, cuscuz, né? Almoçar, o principal prato brasileiro é o feijão com arroz, né? Que é um clássico. Porque eles são físicos, né? Mas por que é imaterial? Porque eu estou falando aqui de ações. Comer isso, comer aquilo, tomar não sei quantos banhos, ou seja, é ação, né? São elementos, são práticas que dominam e se esperam que nós façamos dentro da sociedade. É tudo aquilo que não é necessariamente físico, como um prédio, mas é um costume, é algo que se espera que nós façamos e que a gente haja daquela maneira, né? E claro, a cultura material, como está extremamente ligada ao agir, né? A de como as pessoas agem, elas interagem, ela mais sofre modificação. Porque as pessoas, ao longo do tempo, elas vão agindo diferente, vão falando diferente, elas vão sendo influenciadas por outros elementos, elas vão abandonando velhos costumes, vão introduzindo novos, né? Então, são patrimônios imateriais, é a cultura imaterial. Aquilo que a gente não necessariamente consegue ver, mas que a gente está constantemente praticando, fazendo, executando, né? Pense sobre isso. Exemplos de cultura material e cultura imaterial, e de patrimônio cultural. Bem, por exemplo, cultura material, né?
materiais tangíveis, né? Podem ser bens, objetos artísticos, vestimentas, obras de arte, bens, modificações arqueológicos. Cultura imaterial, por exemplo, danças, literatura, linguagem, culinária, festas, esportes, entre outros, né? São João, por exemplo, a festa de Natal. A festa de Natal é uma tradição proveniente da cultura cristã, mas ela não é algo material. Você não consegue tocar a festa, você não consegue ver assim a festa em si, né? A festa, ela consiste no ato, né? Ela consiste na ação, assim como a dança. Você vê a pessoa dançando, mas a dança, ela não existe por si própria, ela existe a partir da ação de uma pessoa, né? A literatura também, ela não existe por si própria, ela existe a partir da escrita de alguém e da leitura de alguém. Linguagem também, a linguagem ela não é material. A linguagem, ela existe a partir de uma pessoa que fala e outra que escuta. Ela precisa. Enquanto houver uma pessoa falando, outra pessoa escutando, haverá linguagem, haverá comunicação. Mas se não há linguagem, não há uma cultura, né? Culinária, a mesma coisa, né? Festas, esportes. Ah, mas eu consigo ver o bolo. Mas o bolo em si, ele é um amontoado de ingredientes. A culinária, ela vai falar sobre a prática, sobre o fazer, né? Sobre o fazer deste bolo. Esportes, entre outras coisas. Na lei, elas estão amparadas pela Constituição Federal, de 88, artigos 215 e 216, ambos, né? São artigos da Constituição Federal que vão tratar, por exemplo, dessa questão da cultura, dos produtos culturais, da cultura material e cultura imaterial. Importante que vocês consigam ler isso, ver isso, né? Principalmente se você tem interesse em estudar, em trabalhar com cultura. Você saber, estou amparado federativamente na Constituição sobre isso que eu estou fazendo, que eu querendo fazer. Exemplos de cultura material: Centro Histórico de Ouro Preto, Parque Nacional Serra da Capivara, Cais do Valongo. Imaterial: roda de capoeira, frevo, ofício de cineiro. Ou seja, aqui, matéria, algo que existe por si só. No outro, é algo que está ligado à ação, diretamente ligado à ação humana. Né? A roda de capoeira ela só existe porque existe gente fazendo capoeira. Não existe por si só. E aqui um pouco, né, dos artigos. Não vou ler tudo, gente, para não ficar muito maçante. Vou ler só o início e vocês depois dêem uma olhada maior. O artigo 215 fala: o artigo garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Aqui é muito importante porque fala justamente sobre as culturas. Observe um plural, porque não existe uma cultura, né? Existem as culturas, porque existem vários povos, né? E a garantia constitucional de performatividade dessas culturas, do fazer dessas culturas, né? Porque só existe democracia no espaço onde todos possam performar, possam agir, possam fazer a sua cultura, né? Possam viver a sua cultura. E claro que essa cultura ela está balizada no respeito, no limite, isso foi uma cultura, e na tolerância, porque uma cultura intolerante ou uma cultura que rechaça uma outra cultura não é uma cultura democrática, não é uma cultura louvável, o que deve ser apoiado, incentivado, manifestado. Isso não é cultura, isso é xenofobia, né? Isso é genocídio, né? Então nós temos essas garantias constitucionais para se valer de um Estado democrático, né? O Estado democrático, repetindo, o Estado democrático ele só existe num ambiente que todos possam viver as suas culturas de tolerância, baseadas em tolerância, em respeito, né? E democracia, claro. 216. Depois vocês leem o resto, por favor. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens da natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portados de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, né? Nos quais se incluem, vocês vejam aí, balizando sobre cultura material e imaterial, né? Então, tudo que é referente à cultura material e imaterial, ela deve ser preservada, ela deve ser mantida. Por isso que, às vezes, é crime, né? Você demolir um prédio histórico, a prefeitura não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Existem leis que amparam isso, porque é o incentivo à preservação dessa cultura, ao registro histórico, ao registro memorial e ao registro cultural, né? Que todos nós temos esse direito, né? De expressar e de preservar. E atenção também a isso também a questão ecológica, né? A cultura também ela fala sobre a preservação da mata, a preservação do meio ambiente, né? Porque existem sociedades que se baseiam nisso, que vivem disso, né? E nós, né, a nossa relação com a natureza também é uma relação cultural. Bem, gente, por hoje só. Esse foi o primeiro vídeo. No Google Classroom vou passar também a atividade para vocês, beleza? Vai ser uma atividade baseada nisso. Quero que todas as atividades vão ser atividades de pesquisa. Para no final vocês apresentarem algo, né? Baseado numa pequena pesquisa, numa revisão biográfica, talvez, mas numa pequena pesquisa acerca de um tema que vocês escolhem. Beleza? Até mais, galera. E tchau. Até a próxima.